Meus irmãos, boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus habite de forma rica e profunda em nossos corações. Eu quero cumprimentar a igreja presente aqui, aqueles que estão nas suas casas, nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, e convidá-los para a gente ler um texto que está em Efésios. Carta de Paulo, Efésios capítulo 1. Queria que você encontrasse esse texto aí. Nós já falamos na semana passada de Efésios capítulo 1, do verso 15 até o verso 23, ficamos de reforçar alguns aspectos desse texto que nós não tocamos, e eu queria retomar a leitura do texto a partir do verso de número 15, Efésios 1, de 15 a 23, a gente está expondo esse texto, essa carta, e estamos fazendo sem pressa, né? Não estamos correndo para ter que terminar, não temos data para terminar, né? A gente vai terminar de acordo com a direção do Espírito Santo e na medida em que o Espírito for nos conduzindo para falar sobre o texto. Verso 15, portanto, diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra aos nossos corações. Senhor amado, mais uma vez nós nos deparamos ou estamos diante da tua palavra, e mais uma vez declaramos ao Senhor que nós dependemos da ação do teu Espírito Santo para entendermos a palavra. Reconhecemos que, conforme escrito, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Portanto, a tua palavra nós precisamos, melhor dizendo, do teu Espírito Santo para revelar-nos aquilo que está escrito na tua palavra e que foi escrito a partir da revelação do Espírito Santo. Pedimos que o Espírito nos dê o mesmo entendimento que foi tido por aqueles que leram a carta inicialmente, e que o propósito que havia no teu coração quando inspirou a escrita dessa carta, esse propósito seja reconhecido e seja conhecido de cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus, sabemos que há em nós muitas barreiras, muitos empecilhos ao entendimento da tua palavra. Muitas vezes a nossa própria mente divaga quando estamos perante a tua palavra. Muitas vezes os nossos corações, cheios de outros sentimentos, de sentimentos outros, os mais diversos, não absorve a tua palavra como deveríamos absorvê-la. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esmague toda resistência, que o Senhor desfaça toda resistência, que o Senhor destrua toda resistência, todo obstáculo nesta noite, para que teu Espírito Santo
e Teu Espírito Santo fale conosco, fale aos nossos corações, nos instrua com Tua palavra, nos abençoe, para que possamos ouvir a Tua voz. Fala, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a partir do verso 15, então, mais uma vez, a gente encontra Paulo na sua carta aos irmãos da igreja em Éfeso, falando no verso 15 daquilo que ele tinha ouvido a respeito daqueles irmãos. E Paulo afirma de forma clara que o que ele tinha ouvido sobre aqueles irmãos, a respeito da fé deles e da forma como eles amavam uns aos outros e amavam ao Senhor, né? Faz com que ele ofereça a Deus ações de graça. Ele diz: não cesso de oferecer a Deus ações de graças. Paulo diz que nas suas orações, ele começa as suas orações em favor daqueles irmãos, oferecendo a Deus gratidão. Ações de graças é gratidão. Ele começa a agradecer a Deus, como toda oração deveria começar. Toda oração deve ter início, ou deve começar com ações de graças. A gente começa a nossa oração agradecendo a Deus pelas muitas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. É verdade que muitas vezes nós começamos a oração pedindo coisas a Deus. Começamos a oração até pedindo perdão pelos nossos pecados, porque às vezes nós nos sentimos envergonhados de ir a Deus, de conversar com Ele, de falar com Ele. Tantos são os nossos pecados, né? E a culpa que vem sobre nós por conta desses pecados cometidos nos leva às vezes a começar a nossa oração pedindo perdão pelos nossos pecados. Mas Paulo nos ensina, e de acordo com aquilo que o próprio Jesus nos ensina também na oração do Pai Nosso, que a nossa oração deveria começar sempre com ações de graças. A nossa oração deveria sempre começar agradecendo a Deus pelas muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. As nossas orações não deveriam ter início de outra forma, senão nos colocando diante de Deus e oferecendo a Ele ou expressando a Ele a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, fez por nós, continua fazendo por nós, e pelas inúmeras bênçãos derramadas sobre nós, por Ele, dia a dia. Mas ele avança um pouco mais, e depois de fazer as ações de graças, o texto diz que Paulo intercede por eles. Ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Depois disso, o texto diz que Paulo não só oferece a Deus ação de graças por eles, pela vida deles, pelo que eles representam, mas também Paulo intercede por eles. E eu falei aqui na semana passada da nossa obrigação, do nosso dever de interceder uns pelos outros. E eu quero reforçar esta palavra que foi dita na semana passada, de que o nosso dever, o nosso papel como crentes em Cristo Jesus, o nosso papel como líderes da igreja, passa pela nossa obrigação de interceder por aqueles que estão sob a nossa liderança. E a pergunta que eu poderia fazer, né, nesta noite, de forma individual, mas vou fazer de forma coletiva, você tem orado pelas pessoas que estão sob a sua liderança? Os presbíteros oram pela igreja, os diáconos oram pela igreja, os professores da escola bíblica dominical oram durante a semana pelos seus alunos. Os seus alunos têm lá, né, num caderno de oração, numa lista de oração, o nome de cada um dos seus alunos, com informações básicas sobre eles, conhece as necessidades dos seus alunos, para orar por eles, interceder por eles, para que Deus os abençoe de uma forma especial e para que a palavra de Deus encontre lugar e guarida em seus corações. Vocês se lembram durante a semana de interceder por aqueles que vocês vão ministrar durante o domingo pela manhã, sabendo que a transformação do coração, da vida
de que a eficácia da palavra depende da ação do Espírito de Deus no coração e na vida das pessoas. Por isso, como professores da Escola Bíblica Dominical, como presbítero, como diácono, professores da Escola Bíblica Dominical, nós deveríamos interceder diariamente, não cessar de interceder, não cessar de orar por aqueles que nós lideramos ou que estão debaixo da nossa liderança. E Paulo nos ensina isso, quando ele escreve para esses irmãos, e esta é uma carta que Paulo escreve da prisão, e ele diz, olha, mesmo estando em prisão, né, e é isso que ele está dizendo, eu não cesso de dar graças a Deus pela vida de vocês e de interceder e de orar pela vida de vocês. Mas é claro, essa obrigação não se restringe a oficiais da igreja, a professores da Escola Bíblica Dominical, mas essa é uma obrigação, esse é um dever, esse deveria ser um compromisso de todos aqueles que exercem qualquer tipo de liderança. Os líderes das sociedades internas, o CP, o UPA, o MP, SAF, o PH, Ministério de Louvor, Ministério de Casais, Departamento Infantil, toda a liderança da igreja, todos aqueles que lideram a igreja, deveriam fazer da oração, né, um instrumento da sua liderança. Às vezes a gente reclama da nossa sociedade interna, a gente reclama do descomprometimento dos membros da sociedade interna. Às vezes a gente reclama porque as coisas não andam como nós gostaríamos que andasse. Nós reclamamos porque não temos o resultado, a resposta, o feedback que nós gostaríamos de ter. Mas a pergunta é, nós temos orado como nós deveríamos orar por essas pessoas? Nós entendemos que não é pelo muito falar, não é pelo muito reclamar, não é a nossa voz que vai mudar o coração das pessoas e vai mudar a atitude delas. Entendemos que só Deus pode mudar o coração e a vida das pessoas, e Ele o faz mediante por conta da sua graça, mas em resposta às nossas orações. E Paulo, né, nos ensina isso quando ele fala no verso número 16, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo ensina para mim e para você que a oração é instrumento indispensável no pastoreio, no cuidado, na liderança da sua igreja. Você pode ser o mais capaz de todos os líderes, o mais inteligente de todos os líderes. Você pode ser o maior de todos os teólogos, ser o maior conhecedor de toda a Bíblia. Quem sabe alguém que consiga citar versículos bíblicos do Velho e do Novo Testamento de cor e salteado. Mas se você não ora por aqueles que estão sob a sua liderança, se você não intercede por eles, se você não põe os seus joelhos no chão em favor dessas pessoas, ou se você não se põe de pé diante de Deus para orar por eles, a sua influência será muito menor do que você gostaria que fosse, ou do que você precisa que viesse a ser na vida dessas pessoas. É preciso entendermos e compreendermos que nós não podemos liderar sem oração, porque não podemos liderar sem Deus, não podemos liderar sem a graça de Deus, não podemos liderar sem o auxílio do Espírito Santo. E Paulo então, continuando, ele deixa claro para quem ele ora. Ele diz que ora nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo está dizendo que ora, que oferece ação de graças, está dizendo que ora por aqueles irmãos, mas ele diz que ora a Deus o Pai. Paulo entende, né, e compreende que as nossas orações precisam ser dirigidas inicialmente a Deus o Pai. A gente pode orar ao Filho, a Jesus, podemos, é claro. Podemos orar ao Espírito Santo, podemos também. Não há nenhum impedimento bíblico para fazê-lo. Mas nós precisamos entender que as nossas orações, elas precisam ser inicialmente ou
preferencialmente dirigida ao Pai. A gente sabe que Jesus é o nosso mediador, é aquele que veio para mediar a nossa relação com o Pai, veio para nos dar a possibilidade de conversar com o Pai, de ter relação com Ele, de ter relacionamento com Ele, para refazer a relação que estava quebrada, destruída, né, para permitir ou desfazer o abismo que havia entre nós e Deus, e possibilitar o nosso relacionamento com Ele. Portanto, as nossas orações precisam ser orações oferecidas ao nosso Deus e Pai. E Paulo diz isso muito claramente, para que o nosso Deus, para que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos compreender que as nossas orações devem ser orações dirigidas ao Pai, que Cristo é o mediador dessas orações, que nós podemos orar ao Filho também, pedindo que Ele medie essa nossa relação com o Pai. Podemos orar ao Espírito, mas que a pessoa a quem devemos orar sempre e a quem devemos dirigir sempre as nossas orações é ao nosso Deus e Pai. E aí, eu vou passar rapidamente por esses aspectos aqui, porque eu já falei na semana passada. Ele diz no verso 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Mas ele fala no verso 17 aqui, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo vai dizer aqui que a sua oração ao Pai é oração para que o Pai dê a eles espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação. Então a gente precisa orar por nós mesmos ao Pai, precisamos orar por aqueles que estão sob a nossa liderança, orar pelos nossos irmãos, orar pela igreja, para que a igreja receba do Espírito Santo conhecimento de Deus e da vontade dEle. E a gente sabe que conhecer a Deus é diferente de conhecer a religião, e conhecer a Deus é diferente de ser membro da igreja, e conhecer a Deus é diferente de conhecer a estrutura organizacional da igreja ou de conhecer a sua teologia. O conhecimento de Deus é algo muito mais profundo e tem a ver com relacionamento com Ele. Não se conhece a Deus através de teoria. Não é decorando os capítulos da teologia sistemática que eu vou conhecer a Deus. Eu conheço a Deus através de uma experiência pessoal com Ele, é me relacionando com Ele, é tendo intimidade com Ele, é que eu vou conhecê-lo. O conhecimento de Deus, ele é essencialmente, ele precisa ser essencialmente um conhecimento experimental. Vou dar um exemplo que eu já dei outras vezes nesse tempo que eu estou aqui, mas que serve para nós mais uma vez, do garoto que conhecia muito, queria muito conhecer o mar, e os seus pais o levam ao mar, a uma praia, e ele fica encantado com o mar, pisa na areia, suja os seus pés com areia, brinca na areia, molha os seus pés na água salgada, experimenta o sabor da água, se banha nas ondas do mar. E lá um dia esse garoto conhece um marinheiro, e conversando ele descobre que aquele homem é um marinheiro, ele fica encantado com o fato de conhecer um marinheiro, alguém que conhecia o mar.
E ele pergunta àquele marinheiro: o senhor conhece o mar? Claro que o senhor, né? E ele diz: olha, conheço sim, claro, né? E ele diz: eu também conheço o mar, todo orgulhoso. Mas é claro que se a gente for relacionar os dois conhecimentos, do menino que pisou na areia, que provou a água do mar, que tomou banho nas suas ondas, bem ali na beirada, né? Mais areia do que água, é muito diferente do conhecimento do velho marinheiro, que enfrentou as ondas do mar, tempestades, que muitas vezes teve que lutar para que o seu barco não fosse a pique, que passou noites e noites no mar, navegando, enfrentando tempestades, ventos fortes, ondas altas. O conhecimento é absolutamente diferente dos dois. A ilustração também que conta sobre dois pregadores, que numa conferência vão falar sobre o Salmo 23. Um jovem pastor, inteligente, muito culto, estudioso, profundo conhecedor de teologia, e ele começa a falar sobre o Salmo 23, e as pessoas ficam admiradas, ouvem aquele sermão, admiradas, e quando ele termina, a vontade das pessoas é de se pôr de pé e aplaudir pela beleza do sermão daquele jovem. Logo após ele, após um pequeno intervalo, levanta-se um velho pastor para falar sobre o mesmo salmo. E ele começa a falar do pastor do Salmo 23. E aquele pastor, velho pastor, não fala como um profundo conhecimento de teologia, mas fala como alguém que conhecia profundamente o pastor do Salmo 23. Ele não fala sobre o pastor do Salmo 23, ele fala sobre o seu pastor. E aquele auditório, diferente da reação que teve com o pastor anterior, com o jovem pastor, que teve vontade de se pôr de pé e aplaudi-lo por conta da beleza do seu sermão, aquele auditório todo se derrama em lágrimas, é emocionado, profundamente emocionado, porque a sensação que eles tinham e a certeza e convicção que eles tiveram é que o pastor não estava falando de alguém, alguém sobre quem ele ouviu falar, mas ele estava falando sobre alguém com quem ele conviveu, com quem ele convivia, com quem ele conhecia na sua experiência diária. A diferença entre falar do Salmo 23 como um ideal, ou como alguma coisa que a gente decorou, e falar do Salmo 23 como alguém que convive, que experimenta, que tem intimidade com o pastor do Salmo 23. Uma coisa é falar do Salmo 23 como o Salmo de Davi, outra coisa é falar do Salmo 23 como falando do pastor da minha alma e do pastor da minha vida. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que esse conhecimento de Deus precisa ser não só conhecimento teórico, não apenas saber o que as Escrituras falam a respeito de Deus, não só saber o que os profetas falavam a respeito de Deus, não só saber o que os escritos do Velho Testamento, que era o testamento que eles tinham na época, falavam a respeito de Deus, mas é conhecer Deus através da sua experiência pessoal. E é isso que nós precisamos, porque há muita gente que sabe muito sobre Deus, há muita gente que sabe muito sobre a teologia, né, e sobre aquilo que a teologia fala a respeito de Deus. Há muita gente que conhece o que a Bíblia fala sobre Deus, mas pouco conhece Deus na sua experiência pessoal. E Paulo está falando que a oração dele é para que aqueles irmãos conheçam a Deus de forma experimental. Se você olhar o Velho Testamento, você olhar a experiência de alguns personagens do Velho Testamento, se você olhar, por exemplo, a experiência de Jacó, você vai ver que há um momento em que Jacó ora a Deus, Jacó fala com Deus, ele diz: ao Deus de meus pais. Ele não se refere a Deus como seu Deus, ele era o Deus dos seus pais.
Mas depois Jacó tem uma profunda experiência com Deus. E depois Jacó vai se referir a Deus em outros momentos, não mais como o Deus dos seus pais, mas como o seu Deus. E esta precisa ser a experiência de cada um de nós. Falar de Deus não como o Deus a respeito do qual nós ouvimos falar. Falar de Deus não como o Deus dos nossos pais, mas falar de Deus como o nosso Deus, o Deus das nossas vidas. E aí, avançando, ele vai falar conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria aqui, a ideia de sabedoria aqui é de conhecimento aplicado, é aplicar aquilo que se conhece a respeito de Deus. No Velho Testamento, essa que é a ideia. Sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado à realidade do dia a dia. Um homem sábio, uma mulher sábia, um jovem sábio, um adolescente sábio, aquele que, conhecendo a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus à sua experiência pessoal, à sua vida pessoal. Decide ou toma decisões de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E ele fala também de revelação, que é o descortinar daquilo que estava escondido. E muitas vezes a gente precisa, e é claro, a gente precisa do Espírito Santo, para que a verdade bíblica seja revelada, os nossos olhos se abram, e a gente entenda e compreenda aquilo que está escrito na palavra. Sabemos que quando a gente ora, a gente costuma dizer isso muitas vezes nas nossas classes de escola bíblica dominical, ou nos nossos púlpitos, que quando a gente ora, em oração, a gente está falando com Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. E a questão é, porque se a gente ler a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco, porque muitos de nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, ou compreender a voz de Deus, ou porque o texto bíblico não nos fala. E a gente consegue ler a Bíblia, às vezes, muitas vezes, o mesmo texto muitas vezes, e não consegue entender, ou aquele texto não nos diz nada. Será que a Bíblia não é a palavra de Deus? Ou será que a Bíblia se torna a palavra de Deus em algum momento? Há algum impedimento, e se há algum impedimento, esse impedimento está onde? No texto bíblico, ou está em nós? E é claro, eu preciso afirmar de cara, para que ninguém tenha dúvida com respeito a isso, a Bíblia é a palavra de Deus, ela toda é a palavra de Deus. Você pode dizer, não, mas aí tem textos bíblicos que são claramente palavra do diabo. Satanás diz para Jesus, transforma essas pedras em pães. E é verdade, foi Satanás que disse isso. Mas o texto foi registrado porque o Espírito Santo assim o quis. É a vontade de Deus que essa palavra tenha sido registrada. Então a gente precisa entender que tudo que está na Escritura Sagrada é palavra de Deus, deve ser considerada a palavra de Deus, deve ser entendida como palavra de Deus e crida como a palavra de Deus. Portanto, se eu leio a Bíblia, ou se eu ouço um sermão a respeito da Bíblia, e essa palavra não fala ao meu coração, o problema não está na palavra. O problema está em mim, no meu coração. Talvez não esteja nem no emissor da mensagem, mas esteja no receptor. Provavelmente, muito mais no receptor do que no emissor, porque a palavra fala por si própria. A palavra não depende de mim, que estou emitindo, que sou o canal, que sou a voz para falar, para que ela seja a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ainda quando dita pelo diabo. E quando, ouvindo a palavra, quando lendo a palavra, eu não consigo vê-la como palavra de Deus, ou entendê-la como palavra de Deus, ou crer nela como palavra de Deus, ou ela não fala ao meu coração, ou ela não muda a minha vida, ela não muda a minha história. O problema não está na palavra, mas está no receptor, está em mim. E eu preciso me humilhar diante de Deus, me quebrantar diante dEle, pedir a Deus que me dê ouvidos para ouvir.
me dê coração sensível para entender, abra os olhos do meu entendimento, para que a palavra revelada, já revelada, escrita, possa ser compreendida e recebida por mim como palavra de Deus ao meu coração e à minha vida. A gente precisa compreender isso, que a revelação dada pelo Espírito Santo só pode ser entendida através da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que ele diz, ele começa falando, né, que para que Deus dê para eles espírito de, né? Porque a ideia aqui é que o Espírito dê para eles sabedoria, dê para eles entendimento, conhecimento e dê para eles revelação. É o Espírito de Deus que faz isso. Continuando então, ele vai falar: sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que sabais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos, ou nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Ele vai falar da esperança, né, verso 18, para que fosse iluminados os olhos do entendimento, né, para que eles saibam qual a esperança da sua vocação, do seu chamado, né, ele se refere ao passado, aquilo que Deus fez, aquilo tudo que a gente já viu aqui, né, da eleição, da predestinação, da escolha que Deus fez antes da fundação dos tempos, e ele vai falar da esperança da nossa vocação, ou da esperança do nosso chamado, que nós devemos esperar do nosso chamado. Vocação aqui é chamado de Deus, né, do chamamento de Deus para nós, mas também se refere ao futuro, né? E a gente precisa entender, quando a gente fala de esperança, há uma expressão que diz, uma frase muito conhecida que diz que a esperança é a última que morre. Não é isso mesmo? Não estou dizendo que é verdade, estou dizendo é uma frase que a gente conhece. Só que a nossa esperança, ela está onde? Onde? Em Cristo Jesus. A nossa esperança não vai se realizar, ela já se realizou. Quando eu falo de esperança, eu não olho para o futuro. Quando eu falo de esperança, eu olho para o passado, porque é lá no passado, há 2000 anos atrás, que morreu aquele que é a minha esperança, e aquele que é o garantidor de todas as promessas que Deus me fez, que é Cristo Jesus. Portanto, as promessas que eu encontro na Bíblia, todas as promessas que estão na Bíblia, as que já se realizaram, as que estão se realizando, e aquelas que se realizarão no futuro ainda, que não se realizaram ainda, todas elas têm o seu sim em Cristo Jesus, e elas já estão asseguradas através da sua morte na cruz do Calvário. A minha esperança não vai se realizar, mas a minha esperança é a esperança realizada em Cristo Jesus. O que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, é apenas esperar o momento em que Deus vai me dar o privilégio de experimentar essas bênçãos que me foram prometidas e que eu já ganhei em Cristo Jesus. E Paulo continua falando, verso 18 ainda, da riqueza da sua glória, da herança nos santos. Eu falei aqui na semana passada que a gente tem aqui nesse texto divergências interpretativas. Alguns estudiosos entendem que a herança aqui se refere àquilo que Cristo, aquilo que nós vamos receber e que nós recebemos, né, ou que está prometido para nós em Cristo Jesus, que nós vamos ganhar, né, ou que ganhamos em Cristo Jesus. Mas há autores que dizem que nós somos a herança de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que nós somos o resultado do fruto penoso do trabalho de Jesus. Nós somos a herança do seu trabalho, né?
E olhando dessa perspectiva, o texto está dizendo o quão nós somos importantes para Deus, quão valorosos nós somos para Ele, quão especiais nós somos para Ele. Nós somos a sua herança, nós somos aqueles que foi dados a Cristo pelo Pai. E aí, se você quiser depois, você vai para João capítulo 17, você vai ver na oração de Jesus, você vai encontrar lá em João dizendo, né, Jesus dizendo, e está registrado em João, que aqueles que o Pai me deu, ou seja, nós fomos dados a Cristo pelo Pai, nós pertencíamos ao Pai, ou pertencemos ainda a Ele, mas fomos dados a Cristo, nós somos a herança que Ele recebeu, e essa herança, sem dúvida, nos torna, e essa perspectiva do texto, nos torna importantes demais, valorosos demais, e nós deveríamos entender isso, compreender isso, e dar graças a Deus pelo fato de Deus nos ver como herança dada ao seu Filho, como uma preciosidade, como um tesouro que é oferecido ao seu Filho, né? E isso deveria encher os nossos corações de gratidão e de alegria todos os dias da nossa vida. O verso 19, e eu parei aqui na semana passada, diz: e qual é sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder. Ele está falando de abrir os olhos do entendimento para compreender essas coisas, e ele fala sobre compreender a sobre-excelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Aí ele vai falar que, para compreender isso, ele vai dar exemplos. Como é que essa sobre-excelência do seu poder em nós se demonstra? Aí ele vai para o verso de número 20, diz: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Ele está dizendo que este poder que ressuscitou a Cristo e o pôs à direita dele nos céus, esse poder está à nossa disposição, esse poder opera em nosso favor. Vejam bem, não é um poder qualquer, mas é o poder daquele que foi capaz de ressuscitar a Cristo, e mais do que isso, ressuscitando-o, o pôs à sua direita nos céus, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. O texto diz que Cristo, que veio a este mundo, sendo Deus, humilhou-se, tornou-se homem, foi rejeitado pela sua própria família, rejeitado pelos seus, foi condenado num falso julgamento, colocado na cruz, morreu sobre a cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse Jesus, que foi assunto aos céus, o texto diz que ele está assentado à direita de Deus Pai. Mas há, a partir desse texto, outras informações que o texto não estão dando, porque não é a intenção do texto oferecê-las agora, mas que a gente pode retirar para nós. Ele fala que este poder ressuscitou a Cristo, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. A Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro que ressuscitou entre aqueles que dormem, ou aqueles que morreram. E quando o texto diz que ele é a primícia dos que ressuscitou, ele é o primeiro do que ressuscitou, o texto aponta para nós, e Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, aponta para o fato de que ele foi o primeiro, mas outros haveriam de ressuscitar. Aí você pode dizer: pastor, isso é tão óbvio, porque Lázaro ressuscitou, porque o filho da viúva de Naim ressuscitou, porque a menina, filha de Jairo, ressuscitou. Então não há novidade nenhuma nisso. Ah, sim, ele é a primícia do que dormiram e ressuscitaram, porque estes que eu citei aqui morreram e foram ressuscitados por Jesus, mas eles voltaram a morrer, eles voltaram a enfrentar a morte.
Mas Cristo não, ele ressuscitou para sempre. E quando eu falo que ele é a primícia dos que dormem, eu cito um texto que já foi falado, escrito, eu estou dizendo que assim como Cristo ressuscitou para não morrer mais, eu e você haveremos de ressuscitar um dia, voltar, se tivermos mortos quando Cristo voltar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, serão chamados à terra, voltarão a viver, e voltarão a viver não mais para morrerem num outro momento, mas para viverem eternamente ao lado dele. Esse Jesus e esse poder, que se manifestou em Cristo Jesus ressuscitando, é o mesmo poder que vai me ressuscitar quando eu morrer, ou quando eu estiver morto, e quando Cristo voltar. Tomara que Cristo volte antes de eu morrer, e que eu o veja vivo ainda, ele surgir nos céus, e que isso não se demore. Eu sei que tem gente que tem planos para viver muito, mas o meu desejo é que ele volte logo. Mas se isso não acontecer, quando ele voltar, quando o som da trombeta ressoar nos céus, este mesmo poder que ressuscitou a Jesus vai me trazer da morte, e eu vou ser colocado diante do Pai. E eu não vou ser colocado para ser julgado, e eu não vou ser colocado para que as minhas obras sejam analisadas. Eu vou ser ressuscitado para viver eternamente com Ele. Alguns serão ressuscitados para ouvirem a declaração da sua morte eterna, da sua separação eterna de Deus. Esse poder que ressuscitou a Cristo está à minha disposição hoje. Eu estou falando de ressurreição, estou falando do futuro, mas esse poder de Deus, que Paulo pede que os olhos deles sejam abertos para que eles entendam, está à minha disposição hoje, e à sua disposição hoje. Por isso, eu pergunto para você, há alguma coisa na sua vida que precisa do poder de Deus para mudar? Há alguma situação na sua vida, na sua história, na sua família, que você necessita do poder de Deus? Não tem coisa que a gente diz, olha, isso só Deus pode fazer. Eu queria dizer para você que se você está em Cristo, o poder, esse poder que foi suficiente para ressuscitar a Cristo dos mortos, ele está à tua disposição hoje. E o que você precisa fazer é crer que esse poder de Deus opera em seu favor, age em seu favor, trabalha em seu favor hoje, agora, nesse momento. E que não há nada que esse poder não possa fazer, não há nada que esse Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou cremos, conforme o seu poder que opera em nós, não há nada que ele não possa realizar, que ele não possa fazer, que ele não possa transformar. E ele não está amarrado, não está atado, não está preso, não está impedido de agir. Satanás, o diabo, o inferno, nada pode impedir o agir de Deus em seu favor, em meu favor, em favor da sua vida, em favor da minha vida, em favor da sua igreja. O que nós precisamos fazer é, como diz Paulo, orar, pôr o joelho diante de Deus e orar até que Deus responda às nossas orações. E parece incrível, mas a gente tem consciência disso. A gente sabe que esse poder está à nossa disposição. E mesmo sabendo disso, nós não somos capazes de nos prostrarmos diante dele e clamarmos humildemente, e orarmos, e chorarmos, e clamarmos a ele até que ele se levante e exerça o seu poder para nos abençoar de acordo com as nossas necessidades. Me lembro aqui daquela mulher cananeia, cuja filha era possessa de um espírito maligno. Aquela mulher vai até Jesus.
E Jesus diz: olha, não é certo dar a comida dos filhos aos cachorrinhos. E ela se humilha diante de Deus. E ela diz: mas até os cachorrinhos comem da mesa, da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E ela não desiste. E ela insiste. E ela se humilha. E ela se põe diante de Deus. E ela clama a Jesus, porque ela sabe que Ele tinha poder para resolver o seu problema. E ela não sai da presença dEle antes que o seu problema seja resolvido. Jacó, quando está voltando para encontrar Esaú, e ele sabia que o seu irmão tinha prometido matá-lo, quando visse a sua face, e ele está retornando para a sua terra, porque ele arranjou problema lá onde ele estava com o seu sogro, e Jacó era um eterno causador de problema, ou alguém, né, que tinha um imã que o atraía, os problemas o atraía, e ele está voltando para a sua terra, e ele sabe que ele ia encontrar seu irmão, e ele estava com medo, e o texto diz que, um dado momento, ele faz passar tudo que ele tinha, todos os seus bens, passar todos os empregados, passar a família, os filhos, as esposas, todo mundo, e ele fica sozinho, e o texto diz que ele dorme, e ele tem um sonho, e nesse sonho, um homem se apresenta, aparece no sonho, e ele luta com esse anjo, com esse homem, e ele descobre no meio da luta que esse homem é um anjo, um enviado de Deus, e o texto diz que ele agarra aquela oportunidade, segura aquele homem e diz: olha, não te deixarei se não me abençoares. Tem alguma área da sua vida que você precisa de uma bênção de Deus? Tem alguma área da sua vida que você precisa de uma intervenção de Deus? Tem alguma área da sua vida que é humanamente impossível ser transformada, ser mudada pela força humana, pela capacidade humana, pelo trabalho humano, mas que você almeja que isso aconteça, que você deseja que isso aconteça, mas você sabe que você não pode fazer isso sozinho? Eu queria dizer para você que você precisa entender, compreender que o Deus e Pai, o teu Deus e Pai, o meu Deus e Pai, o nosso Deus e Pai, aquele que habita nos céus, mas que está conosco também através da pessoa do Espírito Santo, esse poder está à sua disposição, e você pode acessá-lo com os joelhos no chão, com o coração quebrantado, com os olhos em lágrimas. Você pode acessar esse poder, você pode clamar a Deus, você pode chorar, você pode se agarrar a Ele, e se agarrar a Ele de tal maneira, de tal forma, e dizer para Ele: eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar, e Ele é poderoso para fazer isso. O texto vai dizer também que Jesus está à direita de Deus nos céus. E aqui há uma informação implícita muito importante. A Bíblia diz que Jesus não está à direita de Deus Pai apenas porque Deus o quis ao seu lado, né, porque era um spa, uma cadeira que tinha, sei lá, alguma coisa assim. Estar à direita tem uma simbologia. Estar à direita de Deus Pai significa que a Ele foi dado poder e autoridade. E esse agora aqui tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. A Bíblia diz também que Ele está lá exercendo ainda o ministério. Jesus não terminou ainda, não completou ainda o seu ministério. E Ele exerce o ministério de intercessor. Esse que está à direita de Deus Pai, que tem todo o poder, que a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, Ele é o nosso intercessor. Ele está à direita de Deus Pai e Ele intercede por mim e por você. Ou seja, você tem diante do trono de Deus alguém que intercede por você, que clama por você, que ora por você, que apresenta diante a Deus as tuas demandas todos os dias. E o que você precisa é levá-las a Ele, porque Ele não é apenas o teu Salvador, Ele é o Senhor da tua vida, o dono da tua vida, mas esse Salvador e dono da tua vida, Ele é também o teu intercessor. Ele está à direita de Deus Pai. E a gente precisa ter a mente iluminada para entender isso, para compreender isso.
e ter sabedoria para aplicar isso à nossa realidade, porque nós sabemos isso, nós temos conhecimento disto, sabemos que Ele está à direita de Deus Pai, a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, sabemos disso, mas muitas vezes nós não aplicamos este conhecimento à nossa realidade no dia a dia. Quando há um problema, nós nos desesperamos, quando há uma dificuldade, nós queremos resolver sozinhos. Muitas vezes nós achamos que nós podemos resolver os problemas, as dificuldades, pela nossa própria força. Tomamos atitudes, temos comportamentos, decidimos de forma diversa daquilo que a Bíblia nos ensina. Queremos tomar em nossas mãos a força a resolver as situações mais diversas, quando nós deveríamos orar a Deus e apresentar a Ele as nossas necessidades. Ele é o meu intercessor e Ele está pronto para ouvir as minhas orações. Mas aí o verso 22, 23, 24, 22, 23, eu vou terminar, 21, 22, 23 diz: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O texto diz que esse que é meu intercessor, que está à direita de Deus Pai, a Ele foi dado, Ele está acima de todo principado e potestade, poder e potestade, ou seja, resumidamente, Ele é Senhor de tudo e de todos, e a Ele foi dado poder, autoridade, domínio sobre todos os principados e poderes, ou seja, sobre todas as forças espirituais e materiais também, homens e demônios, santos e anjos, estão debaixo da autoridade e do poder desse que está sentado à direita de Deus Pai. Nem o inferno nem a terra pode contrariar a sua vontade, ou pode anular a sua vontade, pode resistir à sua vontade, é verdade, e o faz muitas vezes, mas no final, a vontade dele há de prevalecer, e ninguém poderá mudar a sua vontade. Todo o inferno, todos os anjos, todos os homens, todos os poderes, todas as autoridades, estão debaixo do poder e da autoridade desse que é o Senhor, que reina sobre tudo e sobre todos. Mas diz também que Ele sujeitou todas as coisas, não só todo o principado, potestade, poder, todas as coisas, Ele sujeitou a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E aqui há uma afirmação de Paulo que vale e que dá espaço, que deveria, ter vários sermões para falar sobre isso. O texto diz que ele o pôs ou constituiu como cabeça da igreja, ou seja, aquele que governa sobre todos, que tem sob os seus pés todas as coisas, ele é o cabeça da igreja. Quando o texto diz que ele é o cabeça, naturalmente, aqui está implícito aquilo que ele vai falar no verso 23, que é o seu corpo. Ou seja, a ideia é que a plenitude de Cristo e a plenitude do seu ministério se dá com a igreja. É como se a palavra aqui, pleona, a ideia de plenitude, de enchimento, é como se Cristo não fosse pleno, ou seu ministério não tivesse pleno sem a igreja. A plenitude de Cristo se dá com a igreja. Ele é o cabeça da igreja e a cabeça da igreja. É Ele que governa a igreja. E aquele que governa todas as coisas, sob cujos pés estão todas as coisas, é
o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, ele está dizendo que essa autoridade espiritual que Cristo tem, ele exerce sobre todas as coisas, também com a igreja. A igreja faz parte desse exercício do poder de Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas estão sujeitas a ele, e todas as coisas se sujeitam a ele, e se sujeitam também à igreja, que é o seu corpo. Portanto, a igreja não deveria estar se sujeitando a nada mais e a ninguém mais, senão a Cristo Jesus. A igreja não deveria se rebaixar para se sujeitar a ninguém, absolutamente ninguém, porque ela é quem governa em Cristo todas as coisas. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê humildade, para entendermos a sua palavra. Que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente, nos dando sabedoria, conhecimento e revelação da vontade de Deus. Que possamos conhecer experimentalmente ou experiencialmente aquele que é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de toda a glória. E que nos submetamos, e que acessemos, e que saibamos, e recorramos àquele que está sentado à direita de Deus Pai, e a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Aquele que sujeitou principados e potestades, forças espirituais, todas as forças espirituais, todos os poderes espirituais se sujeitaram a Ele, quer boas ou más, anjos e demônios, homens, todas as coisas estão sujeitas a Ele, e Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Veja que Paulo está falando aqui de um poder tão extraordinário, e está dizendo que esse poder tão extraordinário é um poder que está à nossa disposição, e que nós precisamos acessá-lo através das nossas orações. Vamos ficar em pé.